Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, que rezam com a Canção Nova, que participam das reflexões através da Canção Nova. Estamos começando mais uma vez a nossa Escola da Fé com muita alegria, com o objetivo de levar a você aquilo que está no coração da igreja. Essa igreja que tem 2000 anos, essa igreja que moldou a civilização ocidental, essa igreja que é a nossa mãe. Ok? Vamos começar rezando. Quero que você peça comigo a Jesus ressuscitado, que caminha conosco, que nos encha com teu Santo Espírito. O primeiro grande fruto da redenção, da ressurreição de Jesus, foi o derramamento do Espírito Santo, que depois, do período pascal, nós vamos celebrar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus ressuscitado, nós te pedimos aquela mesma luz com a qual o Senhor iluminou a mente e o coração dos seus santos apóstolos, para que nós possamos também, Senhor, cumprir a nossa missão de batizados, de discípulos e de missionários teus, Senhor. Pedindo que Nossa Senhora nos acompanhe nesta noite, nos guie no caminho do seu amado Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glorioso e bendito São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite também especial a todos vocês que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara, participando aqui ao vivo do nosso programa. Eu quero estender esse convite a você que vem sempre à Canção Nova, você que tem vontade de vir aqui. É um auditório não muito grande, mas sempre tem um lugar aqui a mais para você que quiser participar aqui ao vivo do nosso programa. Temos amigos de Salvador, na Bahia. Levante a mão que o câmera vai mostrá-los. Isso, é uma alegria mostrá-los, porque são tantas pessoas que vêm de tão longe, prestigiar a Canção Nova, ajudar a Canção Nova. Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Americana, em São Paulo. Maragogi, em Alagoas, vejam, tão longe. Nepomuceno, Minas Gerais. Jaboticabal, São Paulo, Campinas, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, Mogi das Cruzes, São Paulo, Jandaia do Sul, no Paraná, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Cachoeira Paulista, São Paulo, Monteiro, na Paraíba, olha aí quanta gente de longe, Brasília, Distrito Federal, Santa Gertrudes, em São Paulo. E temos aqui o Ricardo, de Governador Valadares. Boa noite, Ricardo. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui. A camisa bonita. Essa eu gosto dessa camisa, né? Hein? Sempre que eu venho com ela, o senhor faz um elogio. Então, rapaz, mãe, obrigado, tá vendo? As cores do céu. Olha, foi minha mãe que me deu, então, mãe, na hora que quiser me dar outra igual essa, pode falar com ela que ela está assistindo o programa. Tá bonita mesmo, Ricardo. Tá certo. Professor, hoje é o seguinte, nós vamos fazer um sorteio pelo Twitter, nosso Twitter é @Escola da Fé. São 3 brindes hoje, ó. Dons de Fé e Milagre, do Márcio Mendes. Aspirais aos Dons Espirituais, do Monsenhor Jonas Habib. E o livro do Senhor, Para Entender a Inquisição. Então, você que fazer a pergunta pelo Twitter hoje vai estar concorrendo. Também nossos canais de interatividades, pode ser pelo e-mail, escoladafé@cançãonova.com, ou pelo telefone 12 31 86 20 31 86 2600, e também pela nossa página no Facebook, Escola da Fé. Quero lembrar você que nós estamos colocando no Facebook, professor, os programas anteriores.
Então, você que for acompanhando, nos curtindo lá no Facebook, nós já estamos disponibilizando os programas. São esses hoje os nossos canais de interatividade. Quero convidar você a participar aqui conosco nesse programa no dia de hoje. Bom, é bom dizer também que a matéria que a gente usa aqui no programa, tanto as notícias que eu comento, quanto a matéria, hoje vamos continuar conversando sobre o ano da fé, a doutrina, né? Isso tudo ficam aí nessas fontes de comunicação, né? Na mídia, aí pela internet, no meu site também, Cleofas, aqui no blog, enfim, você pode participar, ok? Pode depois tomar conhecimento disso melhor. Ricardo, antes de entrarmos nas notícias de hoje, eu queria rapidamente mostrar este livro que acabei de escrever, Problemas no Casamento, né? Uma pessoa me perguntou, professor, por que o senhor escreve tanto? Eu escrevo tanto porque me perguntam tanto. É tanta pergunta que eu recebo sobre questão de casamento, né? Que eu resolvi juntar tudo num livro, Problemas no Casamento. Então está aqui, alguns desses problemas eu coloquei aqui atrás, né? Para muitos casais, falta aquela palavra carinhosa, falta um passeio descontraído, a atenção com o outro, há problemas como a diferença de idade, o desemprego, doenças, drogas, bebidas, brigas, temperamentos diferentes, violências de palavras e de atos, chantagem emocional para dominar o outro, desrespeito, ressentimentos, gritos, acusações, lembranças de erros do passado. Olha, é uma relação tão grande de problemas, né? Que alguém diz, professor, se lê o que está escrito aqui atrás, não vai querer casar mais. Mas é melhor a gente encarar, entendeu? A realidade. Até para que aqueles que não são casados ainda, ou são noivos ou namorados, saibam que o casamento não é um simples mar de rosas. Todos temos problemas no casamento. Mas é possível, com a graça de Deus, a gente vencer tudo isso. Quantos casais já estão com 30 anos de casado, 40 anos de casado? Aqui mesmo, quem é que já tem mais de 20 anos de casado? Levanta a mão aí, olha aqui. Mostra aí o câmera, por favor. Ó, mais de 20 anos de casado. Quem tem mais de 30 anos? Levanta a mão. Ó, aqui, ó, 1, 2, 3 casais aqui com mais de 30 anos. Algum com 40 anos de casado? Olha aqui, um casal aqui com 40 anos de casado. E eu completei esse ano também 40 anos de casado. Com a graça de Deus. Olha, eu digo a vocês o seguinte, se não fosse a graça de Deus, talvez eu não estivesse casado mais. Porque não pense que... O pessoal olha para mim, é o professor Felipe, não tem problema, é santo. Como diz o meu filho mais velho, vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Não, gente, o pecado original machucou a natureza humana de cada um de nós. Nós somos puxados para o mal, para o egoísmo, para a soberba, para a ganância, para a luxúria, entende? A graça de Deus nos segura, nos sustenta. O mundo se separa porque não tem esta graça de Deus, né? Então, é possível, a gente tem que dar esse testemunho. O Papa João Paulo II, no ano 2000, né, que quando ele falava para os casais, no ano, né, do jubileu, o Papa dizia, casais cristãos, sejam para o mundo um sinal do amor de Deus. Né? É possível viver a vontade de Deus quando a gente tem a graça de Deus. Ok, eu quero mostrar essas duas coleções que eu gravei. São duas coleções de CD. Uma sobre o Catecismo da Igreja. São mais ou menos 40 horas de gravação explicando o Catecismo da Igreja Católica. Está disponível no nosso site, cleofas.com.br. Eu explico o Catecismo, as 4 partes do Catecismo, de ponta a ponta, quase que página por página. Gastei mais de um ano para fazer isso. E gravei mais ou menos 160 horas de um curso bíblico, explicando cada livro da Bíblia. Gastei 3 anos para fazer esse trabalho. Por quê? Porque o católico precisa conhecer a Bíblia e o católico precisa conhecer o catecismo. Eu digo para os meus alunos, é o meu kit. Onde eu vou, vai comigo. Entende? Mais o texto no bolso. É o meu kit, Ricardo. Aí você, entende? Ninguém te engana, ninguém te ensina coisa errada.
Então, eu gravei, são 11 CDs, cada coleção. Né? O curso bíblico eu desdobrei livro por livro, 73 livros. Só sobre Apocalipse eu gravei cerca de 25 programas de 20 minutos cada um. Só sobre o Apocalipse, explicando o Apocalipse detalhadamente, que não é fácil. O que eu usei? Usei a Bíblia de Jerusalém, usei uma coleção de 3 volumes, de uma coleção muito boa, chamado... esqueci agora o nome dos autores, mas uma coleção muito boa, de 3 volumes. Né? O nome da coleção é Comentários Bíblicos. E usei o curso bíblico de D. Estevão Bittencourt, que é também uma coisa muito boa. Com tudo isso, eu fiz essas gravações aí de mais ou menos 160 horas. Muito bem, vamos conversar, Ricardo. Eu queria pedir ao Ricardo que lesse para nós uma coisa muito importante. A manifestação dos bispos do Brasil, que estão reunidos aqui em Aparecida, não é? Sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal, julgamento lamentável, deplorável, né? Aceitando o aborto de uma criança anencefalo. Então, vamos ouvir os nossos pastores. Ricardo. Vale a pena, então, ler na íntegra, professor. Nota da CNBB sobre o aborto do feto anencefalo. Referente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a arguição do descumprimento de preceito fundamental número 54. Brasília, sexta-feira, 13 de março de 2012. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lamenta profundamente a decisão do Supremo Tribunal Federal que descriminalizou o aborto de feto com anencefalia ao julgar favorável a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54. Com esta decisão, a Suprema Corte parece não ter levado em conta a prerrogativa do Congresso Nacional, cuja responsabilidade última é legislar. Os princípios da inviolabilidade do direito à vida, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação, referem-se tanto à mulher quanto aos fetos anencefálicos. Quando a vida não é respeitada, todos os outros direitos são menosprezados e rompe-se as relações mais profundas. Legalizar o aborto de anencéfalos, de fetos com anencefalia, erroneamente diagnosticados como mortos cerebrais, é descartar um ser humano frágil e indefeso. A ética que proíbe a eliminação de um ser humano inocente não aceita exceções. Os fetos anencefálicos, como todos os seres inocentes e frágeis, não podem ser descartados e nem ter seus direitos fundamentais vilipendiados. A gestação de uma criança com anencefalia é um drama para a família, especialmente para a mãe. Considerar que o aborto é a melhor opção para a mulher, além de negar o direito inviolável do nascituro, ignora as consequências psicológicas negativas para a mãe. Estado e sociedade devem oferecer à gestante amparo e proteção. Ao defender o direito à vida dos anencefálicos, a Igreja se fundamenta numa visão antropológica do ser humano, baseando-se em argumentos teológicos, éticos, científicos e jurídicos. Exclui-se, portanto, qualquer argumentação que afirme tratar-se de ingerência da religião no Estado laico. A participação efetiva na defesa e na promoção da dignidade e liberdades humanas devem ser legitimamente assegurada também à Igreja. A Páscoa de Jesus, que comemora a vitória da vida sobre a morte, nos inspira a reafirmar com convicção que a vida humana é sagrada e sua dignidade inviolável. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, nos ajude em nossa missão de fazer ecoar a palavra de Deus. Escolhe, pois, a vida. Cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida, presidente da CNBB. Muito bem, está aí. Os nossos bispos não são omissos, os nossos bispos estão sempre, como dizia o Papa João Paulo II, ao lado da vida, né? Mas é lamentável que as nossas elites não pensam da mesma forma, né? Já comentamos isso a semana passada. Eu gostaria apenas de dizer o seguinte: o que caracteriza uma civilização? A defesa do mais fraco. A civilização
defende, sobretudo, o mais fraco, o mais desprotegido. Isto é uma civilização. Não aquela que manda matar o mais fraco, só porque ele é defeituoso. Hoje mesmo eu recebia um e-mail de um advogado que me passava um dado interessante. Na Esparta, na cidade de Esparta, na Grécia, quando se nascia uma criança, a criança era examinada pelos médicos e legistas, e se a criança tivesse o mínimo defeito físico, era levada para um alto de uma montanha e era jogada no precipício e ali ela morria, porque não merecia ser educada. Isso os gregos faziam. E os romanos, na chamada Lei das 12 Tábuas, permitiam o infanticídio, ou seja, a morte de uma criança, por qualquer motivo que houvesse. Quando o cristianismo chegou em Roma, o cristianismo acabou com o infanticídio, o cristianismo acabou com a luta dos gladiadores, o cristianismo acabou com os ordalhos. O que eram os ordalhos? Era uma espécie de um julgamento que eles faziam, que era o seguinte: a pessoa era culpada de algum crime, mas não tinha prova. Então, o que fazia? Fazia a pessoa colocar, por exemplo, a mão, o braço, numa água fervendo durante um bom tempo e depois tirava. Se a pessoa não morresse, se aquilo não infeccionasse, nem nada, era sinal que os deuses tinham protegido a pessoa tinha razão. A igreja acabou com isso. O cristianismo acabou com os duelos, inicialmente de espada e depois de armas de fogo. Mas parece que nós estamos voltando a esses tempos de barbárie. Porque a civilização se caracteriza por não aceitar essas coisas. Bem, mas nossos bispos se pronunciaram. Importante que para nós católicos cristãos a vida está acima de qualquer pretexto, porque senão daqui a pouco qualquer pretexto será suficiente para eliminar uma vida. Olha, gente, eu via hoje uma coisa horrorosa na internet. Num hospital aqui no Rio de Janeiro, parece que na Baixada Fluminense, uma reportagem, está na internet, Ricardo, encontraram 25 fetos no lixo, fedendo, e descobriram que estava fedendo, chamou a atenção da vizinhança. Fetos, crianças que você percebe a fisionomia jogadas no lixo. Agora está a polícia investigando se são fetos provenientes de um aborto natural ou aborto provocado, ou... Brincadeira, pegar uma criança que é um ser humano, imagem e semelhança de Deus, e jogar no lixo. Essa criança tem que ser sepultada com carinho. Entende? Está na internet um jornalista filmando tudo, gravando tudo, mostrando na internet. Gente, isso não é civilização. Isso tem nome: barbárie. Barbárie. Bom, mas uma notícia muito bonita agora, Ricardo. Já está aí no nosso plasma. Parlamento húngaro aprovou Constituição que defende o cristianismo. Gente, numa Europa que está paganizada, brota uma nação cristã, chama-se Hungria. Vejam a notícia. A Hungria adotou uma Constituição que é a primeira após a ditada pelos ocupantes soviéticos, claro, comunistas, de 1949. A Hungria foi arrasada pelo comunismo em 49. A lei fundamental foi aprovada por mais de 2/3 do parlamento e entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano. No prólogo, a nova lei fundamental invoca a bênção de Deus e afirma que, abre aspas, nós, o povo da Hungria, somos orgulhosos do fato de nosso rei Estevão, e é Santo Estevão, santo padroeiro da Hungria, durante 1000 anos, ter fundado a nossa pátria sob bons fundamentos, a incorporando a Europa cristã. Santo Estevão, há 1000 anos atrás, foi santo rei da Hungria e praticamente fundador desse Estado. O povo o venera realmente. Evocando a história da Hungria como defesa avançada da Europa contra os invasores turcos e tártaros, a lei reconhece o papel central do cristianismo para a sobrevivência da nação. O Papa João Paulo II morreu angustiado, porque ele viu a Europa renegando as suas bases cristãs. O Parlamento Europeu fez questão de tirar da Constituição do Parlamento Europeu, as palavras que caracterizavam as raízes cristãs da Europa. João Paulo II morreu aborrecido com isso. Agora vemos uma nação aí,
levantando a bandeira do cristianismo na sua Constituição. Que beleza! Outra notícia interessante que é importante a gente saber: as cinzas dos defuntos não devem ser pulverizadas após a cremação. Agora virou moda, não é? A pessoa é cremada, pega a cinza, sobe num avião, espalha a cinza nos ares, joga no rio. Não pode. Para nós católicos cristãos não pode. A igreja permite a cremação, permite, mas não permite que as cinzas sejam vaporizadas por aí. As cinzas devem ser sepultadas num cemitério onde os parentes possam ir ali rezar por aquela pessoa, pela alma daquela pessoa. Entende? Então, é o que diz essa notícia. Vou ler rapidamente, porque já está na hora do nosso primeiro intervalo. Diz assim que a Livraria Editora Vaticana apresentou recentemente a segunda edição do Rito de Exéquias, em que se sublinha que os católicos não devem pulverizar as cinzas de um defunto logo depois de ser cremado, já que essa prática que está na moda atualmente é contrária à fé cristã. As cinzas devem ser enterradas. Dom Ângelo Lameri explicou que se colocou a cremação em um apêndice à parte para sublinhar o fato de que a liturgia, embora não se oponha à cremação dos corpos, quando não é feita in odium fidei, por ódio à fé, segue considerando que a sepultura do corpo dos defuntos é a forma mais adequada para expressar a fé na ressurreição da carne, assim como para favorecer a lembrança e a oração de sufrágio por parte de familiares e de amigos. Então, vejam bem, a igreja permite a cremação, não é proibido. Agora, não é proibido desde que não seja in odium fidei, ou seja, para desafiar a crença na ressurreição. Ah, eu sou ateu, não existe ressurreição, tudo acaba na morte, aí a pessoa está pecando. Mas se ela acredita na ressurreição, ela pode ser cremada, não há problema. Agora, as cinzas não devem ser pulverizadas, devem ser colocadas numa caixa, sepultadas, como se fosse o corpo da pessoa, e é o corpo da pessoa. E ali, aquele local, o cemitério, a família vai rezar, etc., como se tivesse feito o sepultamento. Agora, viram que o bispo disse, do Vaticano, que é preferível o sepultamento. É a tradição da igreja.